Bom dia a todos. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir que, por favor, mantenham seus microfones fechados para a gente evitar ruído no evento. O chat está liberado para poder fazer interações e perguntas às nossas convidadas e fiquem à vontade para poder comentar as dúvidas, perguntas e elogios do evento. Nós também disponibilizaremos um formulário de presença que deverá ser preenchido até o final do evento para a emissão do certificado, ok? E agradecemos a presença de vocês nessa manhã para a palestra em celebração ao Dia do Humanitário Internacional, um evento da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Universidade Católica de Santos, em parceria com a Acnur. E apenas um resuminho para poder, quem não conhece a cátedra, né? A Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Universidade Católica de Santos, ela foi estabelecida em parceria com a Acnur em 2007 e trata-se de um projeto de extensão direcionado aos programas de pós-graduação em stricto sensu e aos cursos que congrega e aí coordena todas as ações de ensino, pesquisa e extensão sobre a temática de imigração forçada em geral, do refúgio em particular, bem como os regimes de proteção a essa população. E hoje, dia 19 de agosto, é celebrado, então, o Dia do Humanitário Internacional, e a cátedra se junta a essa comemoração em parceria com o curso de Relações Internacionais para receber nessa manhã 3 trabalhadoras humanitárias internacionais brasileiras, e elas vão compartilhar com a gente aí a formação acadêmica, os percursos profissionais, e a partir desse relato, então, aí destacar os desafios práticos, né, desse trabalho e os aspectos positivos da atuação nessa área e a importância das atividades humanitárias. Nesse mês de agosto também, iniciam as atividades em comemoração ao Jubileu de Platina da Universidade Católica de Santos, que comemora aí os seus 70 anos de história. As palestrantes dessa manhã é a Andrea Zamur, que ela é do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a Aline Pedra, que é do United Nations of Drugs and Crime, Brasil e Conisul, e a Thaís Severo, que é da Acnur. E para conduzir os trabalhos dessa manhã, eu convido, então, a professora doutora Gabriela Soldano Garcês, ela que é mestre e doutora em Direito pela Unisantos, professora da casa e vice-coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Professora Gabriela, é com você. Bom dia a todos. Espero que vocês me escutem bem. A gente tem perguntado isso com bastante regularidade, né? Acho que é a frase que a gente tem mais dito no último ano. Vocês me escutam bem, estão me vendo bem? Eu espero que sim. É um prazer receber as 3 aqui nesse dia tão importante, assim como a Mariana das Relações Internacionais, das Relações Públicas, já disse, no dia 19 de agosto é celebrado o Dia Humanitário Internacional, e foi assim designado pela Assembleia Geral da ONU, em virtude deste dia em que o Alto Comissário das Nações Unidas para as Questões de Direitos Humanos, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, designado como representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para o Iraque, além de outros 21 funcionários e colaboradores da ONU, vieram a falecer tragicamente numa tragédia em Bagdá, durante o cumprimento de uma missão de paz para assuntos humanitários em 2003. Então, é um dia que as Nações Unidas elegeu para homenagear todos os trabalhadores humanitários que dedicam as suas vidas à realização dos direitos humanos. E, por conta disso, nós convidamos 3 mulheres incríveis para vir conversar um pouquinho com vocês a respeito deste trabalho humanitário que tem exercido nos últimos anos em diferentes organizações internacionais. A gente tem hoje a Aline Pedra, que é do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes da ONU, a Thaís Severo, que é do Acnur, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e a Andrea Zamur, que também está na CICV, no Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Eu vou apresentando os currículos a partir do momento em que eu apresentá-las e chamá-las para conversar um pouquinho aqui conosco, tá bom? A primeira a nos abrilhantar hoje, nessa manhã, é a Aline Pedra, advogada, pós-doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em Criminologia pela Universidade de Lausanne, na Suíça, diplomada em Estudos Especializados em Criminologia também pela mesma universidade, mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, com mais de 15 anos de experiência em pesquisa e ensino acadêmico, tanto na graduação quanto na pós-graduação.
na elaboração, implementação e execução de projetos internacionais, regionais e de cooperação técnica entre governos e organismos internacionais. Trabalhou em diversas organizações internacionais no Brasil, no Egito, na Suíça e na Turquia, e atualmente é oficial de prevenção ao crime e justiça criminal na sede do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime em Viena, na Áustria, da onde ela está falando conosco neste momento. Muito obrigada pela participação, Aline. A voz é sua. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. É uma honra para mim, na verdade, estar falando sobre o trabalho humanitário num dia como esse, né? Quem não assistiu ainda ao filme da Netflix, eu acho que vale muito a pena, apesar de ter alguns aspectos assim meio clichê talvez, mas ele é um filme bastante interessante que fala sobre a história do, do Sérgio, né? E realmente você falando, né, sobre a importância desse dia, eu fiquei até um tanto quanto emocionada, porque várias questões passaram na minha cabeça, inclusive enquanto você vinha falando, né? Eu acho que eu tive relativamente, eu acho que eu tive até sorte assim nos últimos trabalhos que eu desenvolvi, apesar de estar em alguns lugares de alguma vulnerabilidade. Eu nunca estive em nenhum país em conflito, né, efetivamente, né? A não ser, na verdade, no meu próprio país, né, porque eu acho que o Brasil ele vive um eterno conflito no que diz respeito à segurança pública, mas fora do meu próprio país, eu nunca estive em nenhum país, né, em conflito constante, né? Digamos assim que as minhas experiências na Turquia e no Egito, elas foram bem tranquilas. A Turquia é um país extremamente seguro, né? Apesar das discussões sobre das questões dos ataques terroristas que às vezes eles sofrem, principalmente na área de fronteira, dependendo da região onde você está, e eu estava em Ankara, né, na capital, você se sente bem seguro, né, o tempo todo. E também minha passagem pelo Egito foi curta, e eu também não me senti em nenhum momento em risco. Mas assim, falando um pouco das pessoas que trabalham na linha de frente, né, que são trabalhadores humanitários e trabalham na linha de frente, acho que essa homenagem é mais do que merecida, né? E é um trabalho que requer também bastante dedicação, investimento pessoal, né? Dedicação, investimento pessoal, porque eu acho que, e aí já estou iniciando um pouco, né, minha fala com isso, né? Porque acho que o tempo vai passando, a gente vai fazendo vai fazendo um pouquinho a retrospectiva, né, do que a gente já viveu, do que a gente já passou e também do que a gente renunciou, porque eu acho que a gente renuncia também, assim, vários momentos, por exemplo, com a família, principalmente, por conta do trabalho que a gente desenvolve. Então, o trabalho humanitário é uma vocação mesmo, sabe? Ele chama você, né? Então, você tem que ter a vocação para fazer esse trabalho. Eu sei que na carreira de relações internacionais existem várias opções, né? Existe a diplomacia, por exemplo, existe o comércio exterior, né? O comércio internacional e o comércio exterior, e o trabalho que a gente faz mais voltado à defesa dos direitos humanos e o trabalho humanitário, ele é realmente uma vocação, né? Uma dedicação à vocação. Mas eu acho que eu tive bastante sorte, sim, como eu falei para vocês, né? Que todos os momentos que eu vivi, eu acho que talvez eu me lembre duas ou três situações em que eu tive medo, ou situações em de risco mesmo, né? Assim, que eu fiquei preocupada, então eu fico imaginando só as pessoas que estão na linha de frente, trabalhando no dia a dia, na linha de frente, em situações de conflito real, como, por exemplo, agora o que está acontecendo no Afeganistão, está todo mundo falando sobre isso, acho que a gente tem que destacar também um pouquinho isso, né? As pessoas que estão na linha de frente no Afeganistão, dando ajuda humanitária, principalmente a mulheres e crianças, né, que estão numa situação de mais risco ainda. Então, realmente é um trabalho de vocação. O engraçado é que, se eu for falar um pouquinho da minha carreira para vocês, eu comecei como uma penalista, né? Eu comecei como uma advogada criminal, né? Eu sempre gostei da área do direito penal, sempre gostei dessa área, e eu, já na faculdade, eu fazia trabalho, né, que a gente pode dizer que é trabalho humanitário, mas assim, em presídios, né? Já na época da faculdade. Eu gostava muito de fazer trabalho voluntário em presídio, a gente tinha uma associaçãozinha ali na própria universidade que prestava assistência jurídica no presídio em Maceió, né? Porque eu me formei em Alagoas, na Universidade Federal de Alagoas. E uma coisa foi levando a outra, é bastante interessante, assim, como que eu comecei nessa carreira, porque eu acho que
eu recebi, depois que eu me formei, né, entrei direto no mestrado na Federal de Pernambuco, e a minha ideia era mais ou menos seguir a carreira acadêmica, né, no direito penal sempre, no processo penal, mas a carreira acadêmica. E aí eu recebi um convite de um ex-professor, que era defensor público, e tinha acabado de assumir a Secretaria Nacional de Justiça, e ele me convidou, assim como ele convidou outros colegas, para trabalhar junto com ele na gestão dele. Então, foi aí que eu bolei um projeto, na verdade, de apoio às vítimas de crime, e criei, né, todo um programa de apoio às vítimas de crime no estado de Alagoas. Aí comecei a trabalhar com elaboração de projeto, com recurso do governo federal, do Ministério da Justiça, e me encantei, né, pelo trabalho com elaboração de projetos, de cooperação, na época ainda era nível mais nacional e de estado, né, mas me encantei já por esse trabalho, porque é um trabalho bem interessante, né, você está sempre em busca de novidades, né, o que você pode fazer para melhorar aquele determinado espaço onde você está instalado, e você pode também mudar, né, os tópicos, eles são os mais variados, então é um trabalho bastante interessante. Aí, coordenei, né, esse Centro de Apoio às Vítimas por 4 anos, em Maceió, e depois disso resolvi fazer doutorado. Aí foi quando me candidatei para o doutorado em criminologia na Suíça, e fui aceita, né, o interessante é que, assim, eu fui sem bolsa, né, a gente está falando com os estudantes, eu acho legal a gente colocar esses pontos de vez em quando, né, eu fui sem bolsa, o primeiro ano eu fui lá com a cara e com a coragem, com as minhas próprias economias, e, claro, meu pai, né, me ajudando, eu morava com a minha família na época, meus pais na época, né, meu pai me ajudando financeiramente, e depois disso eu consegui bolsa, sim, do governo federal, né, que, assim, é uma pena também ver o que vem acontecendo no país, né, que a cada vez se investe menos em pós-graduações, em bolsas de estudo, e, na verdade, eu sou fruto disso, né, de um investimento que foi feito numa época e que hoje não se faz mais. Eu tive bolsa de mestrado do CNPq, na época que eu fiz o mestrado na Federal de Pernambuco, e depois eu tive bolsa de doutorado da CAPES, quando eu fiz meu doutorado na Suíça. Então, é uma prova de que o investimento que a gente faz, que o governo federal faz nos brasileiros que querem estudar no exterior, que querem investir um pouco mais nessa carreira mais acadêmica, faz sentido, né? Tem mais uma prova, na verdade, né? Tem uma justificativa para isso, né? Então, é realmente uma pena que a gente está vivendo hoje. Mas, enfim, fui com a cara e com a coragem no primeiro ano, e depois continuei, né, consegui a bolsa da CAPES e continuei o doutorado em criminologia, e aí eu já tinha, nessa época, eu já tinha 27 anos, para vocês terem uma ideia, eu fiquei mais ou menos 5 anos trabalhando no Brasil antes de fazer o doutorado. Então, eu já tinha 27 anos, e aí eu já tinha, né, interesse na UNE, como eu estava morando em Lausanne, que é muito pertinho de Genebra, eu resolvi aplicar para o estágio no OHCHR, que é o High Commissioner for Human Rights, Alto Comissariado de Direitos Humanos, né, para trabalhar no Conselho de Direitos Humanos. Aí fui selecionada, eu já tinha alguma experiência profissional, estava inscrita no doutorado, fui selecionada e trabalhei 6 meses como estagiária, né, no Conselho de Direitos Humanos, e daí eu nunca mais consegui largar, né, essa agenda, né, deixar de trabalhar com essa agenda. Realmente me apaixonei. Depois de um tempo eu terminei o doutorado, voltei para o Brasil, fiquei mais alguns anos no Brasil, mas no Brasil eu só trabalhei a maior parte do tempo, na verdade, não só, né, mas a maior parte do tempo eu trabalhei com organismos internacionais, variando entre officer e consultora, a princípio consultora, depois fui officer, então trabalhei com o NODC no Brasil, trabalhei primeiro com o PNUD, eu acho que é legal falar que foi minha primeira experiência, foi com segurança pública, na verdade, que a gente foi com a agenda da segurança cidadã, é um trabalho que a gente fez muito interessante de redução da criminalidade no município de Contagem, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então, eu trabalhei com o projeto de segurança cidadã, que já era um programa conjunto da ONU. Então, aí você começa a aprender um monte de coisa, né? Por exemplo, as agências, elas trabalham separadamente, né? Cada agência tem suas agendas específicas, tem seus projetos, mas alguns pontos, eles são tão interrelacionados que você só consegue se você fizer um encontro entre agendas ou um encontro entre agências na implementação dos programas ou dos projetos. Então, esse foi o caso, né? Como era a agenda da segurança cidadã, você não pode falar em segurança, por exemplo, sem falar acesso à educação, você não pode falar em segurança, por exemplo, sem falar a questão da segurança em si, né? Ou
até a questão da habitação, né? Porque o meio também ele interfere nos comportamentos. Então, por exemplo, até a ONU Habitat era uma das agências que trabalhava com a gente, era a ONU Habitat, Unicef, era o próprio UNODC, era a Unesco e era o PNUD, e o Ministério da Justiça trabalhando nesse mesmo projeto, né? Então, foi um trabalho encantador para reduzir os homicídios de jovens, especialmente, né? Porque naquela época a taxa era altíssima, não sei agora como é que está em contagem, mas eram 150 jovens por 100 mil habitantes. Vocês terem uma ideia, acho que hoje a média no Brasil deve estar em mais ou menos 30 pessoas, né, por 100 mil habitantes, e só em Contagem a média era 150 homicídios de jovens por 100 mil habitantes, é altíssimo, né, 5 vezes mais. Até em países em guerra você tem entre 65 e 70 homicídios por 100 mil habitantes. E aí a gente trabalhou para reduzir essa taxa de homicídio com uma agenda bem complexa, né, e bem completa de todas essas agências. Depois disso eu comecei a trabalhar com o UNODC. A princípio, acho que o que mais atraiu, né, na verdade, o que mais, o UNODC, na verdade, ficou mais interessado no meu perfil, especificamente por causa da minha qualificação em criminologia, que eu já era doutora em criminologia na época, né, e o meu conhecimento também de estatística, análise de dados, elaboração de relatórios, coleta de dados, porque o doutorado em criminologia, ele te dá esse conhecimento, né? O mestrado também, né? E o doutorado em criminologia te dá esse conhecimento. Então, aí eu trabalhei com um projeto de cooperação técnica com o Ministério da Justiça, coletando dados sobre tráfico de pessoas, né? Eu já tinha feito, na verdade, uma revisão pequena, um trabalho pequeno de revisão bibliográfica sobre tráfico de pessoas na Áustria, quando eu morei na Áustria, porque eu morei na Suíça primeiro, depois eu morei 2 anos na Áustria, em Graz, ainda quando estava fazendo doutorado. E lá eu trabalhei numa ONG fazendo pesquisas sobre tráfico de pessoas, num projeto de segurança humana. Então tinha sido uma primeira experiência e depois esse do UNODC, que foi já lá em 2012, né, quando eu estava já de volta no Brasil. E aí eu fui a primeira né, a responsável pelo primeiro relatório nacional sobre dados de tráfico de pessoas no Brasil. Então, a gente elaborou toda uma metodologia de coleta de dados, fez análise dos dados, pontuou bastante a questão da ausência de dados, né? E depois disso, uma metodologia para a coleta de dados para vários organismos que trabalhavam ali junto, né, no enfrentamento ao tráfico de pessoas. E daí eu não consegui, na verdade, me desvincular muito mais desse tema, né? Depois de 2012, quando eu comecei a trabalhar para o UNODC, eu trabalhei depois disso para o ICMPD, que é uma outra organização internacional, não é da agência da ONU, mas é uma outra organização internacional, tem mais de 30 países membros, na maioria europeus, mas tem também outros países que não são europeus, mas que são membros também do ICMPD. E lá no CNPD, por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre tráfico de pessoas em área de fronteira, depois eu fiz uma pesquisa sobre migrações e fluxos migratórios em área de fronteira. A gente circulava bastante em área de fronteira, né, no Brasil, mas como eu estou dizendo, assim, eu nunca me senti em risco, mesmo quando a gente estava em área de fronteira, espaços que eram assim, de relativa vulnerabilidade, eu realmente nunca me senti numa situação de risco. E depois disso, bom, aí foi uma coisa foi levando a outra, né? Aí depois disso eu acabei me candidatando também para um posto na Turquia, passei um tempo no MDS, também dei uma pausa nessa carreira de organismo internacional, cheguei a trabalhar 1 ano no MDS, e depois, que agora nem é mais, né, mas era Ministério do Desenvolvimento Social na época, né, com a agenda da juventude, Departamento de Juventude, e depois disso me candidatei para um posto também de expert em tráfico de pessoas na OIM, na Turquia, e aí fui aprovada e fui convocada, né, e trabalhei na Turquia também com a mesma temática e fazendo um trabalho bem parecido, de levantamento de dados, com pesquisas, uma pesquisa um pouco qualitativa ali, visitando toda a área de fronteira ali na Turquia, fronteira com Síria, fronteira com Irã, fronteira com Bulgária, fronteira com a Grécia, né? Conhecendo todos aqueles espaços que são assim de intensa migração, né? Então, um trabalho assim que é inesquecível para mim, sabe? Acho que foi realmente um momento bastante interessante da minha carreira, porque o que eu aprendi no que diz respeito à discussão sobre os fluxos migratórios, que eu já vinha aprendendo quando estava no Brasil, quando estava trabalhando com o ICMPD, quando estava trabalhando ali com os fluxos migratórios em área de fronteira, mas ali mais centrada
na nossa região, né? E aí, quando eu vim para a Turquia em 2018 já, pulando para 2018 já, eu aprendi, assim, demais sobre migrações em um aspecto mais global, né? Principalmente porque você está ali a Turquia, ela é meio que centro do mundo, né? De lá você tem fluxos que partem para o mundo inteiro mesmo, né? De repente até para o Brasil, né? Então são fluxos que partem mesmo para o mundo inteiro. Então, assim, foi uma experiência riquíssima também, o trabalho na OIM. E a OIM, ela faz um trabalho muito de linha de frente, né, de assistência direta com vítimas de tráfico de pessoas, com migrantes contrabandeados, né, pessoas que foram migrantes, né, que foram contrabandeados. Então, assim, bastante interessante porque você também tem o contato com muitos casos reais, né, com pessoas e com casos reais. Então, você assim, levanta uma experiência enorme em relação a situações e a diversidade dessas situações. E depois de um tempo também, aí depois disso foi que eu fui trabalhar depois disso na OIM no Egito, né? Trabalhei tanto com o escritório do Egito como com o escritório regional, né? Que é localizado no Cairo, mas no escritório do Egito eu fiz uma pesquisa sobre egípcios que que migraram para a Líbia e que estariam supostamente em situação de tráfico de pessoas também. E depois, para o escritório regional, eu fiz também uma pesquisa sobre sudaneses e nigerianos retornados, né, da Líbia, retornados da Líbia para o Sudão e para a Nigéria, e também a exposição deles a tráfico e a outras formas de violência, vulnerabilidade. E uma coisa foi levando a outra, né? E aí, de repente, assim, nesse parkour, eu sempre me candidatava para as vagas do ENODC, que acho que a agenda do ENODC é bem minha cara, sabe? Acho que agora eu estou assim, no lugar mais ideal impossível, né? O ENODC sempre foi muito a minha cara, né? Tanto na época que eu trabalhava no Brasil como consultora no ENODC, agora como officer aqui em Viena, mas o ENODC sempre foi minha cara, porque ele trabalha com a agenda, né, do enfrentamento e da prevenção ao crime. E aqui no ENODC eu estou na unidade de enfrentamento ao tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. Eu estou cobrindo a região do oeste da África, norte da África e uma parte, né, do Oriente Médio, por causa dessa experiência também que eu já tive na Turquia e no Egito, e também por causa das línguas. E aí é legal também dar esse destaque para vocês que estão assistindo a gente, a importância, né, do conhecimento de línguas estrangeiras para o trabalho humanitário, mas também, principalmente, se vocês desejam, almejam trabalhar no sistema das Nações Unidas, né? Então, uma coisa que me ajudou também a passar nessa seleção, por exemplo, foi o francês, né? Eles estavam interessados numa pessoa que, obviamente, sabe o inglês, que é o básico. O francês é a segunda língua, né? Que eles mais utilizam, que você mais vê nas vagas, né? Da ONU. E também o português, não só o francês, mas também o próprio português, porque acaba que eu também cubro os países de língua portuguesa da África, né? Então, só para dar esse destaque para vocês, como é importante saber uma terceira língua, na verdade, né? Não uma primeira, não uma segunda, mas já uma terceira, e saber bem, fluentemente, né? Assim, tanto para falar como para escrever, nível de proficiência, se possível, porque as exigências são muito grandes, né? Assim, no dia a dia eu trabalho com as 4 línguas, né? Eu trabalho com inglês, eu trabalho com francês, eu trabalho com português. Qual é a quarta? Para inglês, francês, português. Não, o espanhol nem tanto, não trabalho muito. Trabalho um pouco com o espanhol, mas na verdade com as 3, pronto. Então, no dia a dia a gente sai mudando de uma língua para outra, né? Português, francês, inglês. E na redação de documentos, né? Nas entrevistas, nas visitas que você faz. Então, é muito importante para quem está começando agora nessa carreira, se puder se dedicar ao estudo, né, de uma terceira ou até uma quarta língua, eu acho que seria bastante, bastante interessante. E aí hoje estou aqui, estou trabalhando como oficial de prevenção ao crime e justiça criminal, mas, como eu falei, acho que estou no lugar mais ideal possível, né, em termos de colocação, em termos de agenda, em termos de aptidão para o trabalho, em termos de paixão também, né, porque também tem um pouco disso, né, tem a vocação e tem a paixão, né. Eu acho que eu também sempre fui apaixonada pelo tema. Nossa, além de ser apaixonada
pelo mundo do crime, né? Eu falava assim quando eu dava aula de direito penal, processo penal, que eu vivo no mundo do crime, né? Que a gente tem algumas etiquetas que a gente coloca, né? Como se o mundo do crime fosse outro, né? Na verdade, o mundo do crime, ele é o nosso, né? O crime está entre nós, né? E dele nunca nos livraremos, na verdade, né? Porque ele é, inclusive, um instrumento de controle social, né? Então, eu falava isso bastante para os meus alunos, para a gente tirar um pouco, né, essa ideia ou essa etiqueta de que o crime é algo, né, surreal, né, fora do meu mundo, mas não é. Ele está no meio de todos nós, dele nunca nos livraremos, mas eu sempre gostei muito de trabalhar com essa temática, e mais ainda com a temática do tráfico de pessoas, do contrabando de imigrantes, porque, além de tudo, você trabalha muito com a discussão sobre proteção de direitos, né, os direitos dos migrantes, né, migrantes trabalhadores, e você trabalha muito também com a questão da proteção dos direitos das vítimas, né, as necessidades e a proteção e os direitos das vítimas. Então, são dois temas que realmente eu me interesso, pelos quais eu me interesso bastante. E aí eu acho que era um pouco, eu queria só mesmo falar um pouquinho do meu parkour, né, para o pessoal que está assistindo, para o pessoal que está ouvindo, e ficar à disposição também para fazer para perguntas, se alguém tiver interesse em fazer alguma pergunta agora. E acho que mesmo para finalizar a minha fala, eu acho que eu diria que realmente é um trabalho de bastante né, dedicação e investimento, né, pessoal. São incontáveis vezes, né? Eu deixei de brincar com meus filhos, eu deixei de sair, eu deixei de fazer alguma coisa pensando, né? Ou porque precisava terminar um relatório, ou porque precisava entrar em contato com alguma organização, ou porque precisava fazer algum treinamento, né? Fora que, assim, você acaba que é um trabalho também que requer muito deslocamento, né? Então, você pode estar baseado em uma determinada cidade, mas você precisa sempre se deslocar, como, por exemplo, quando eu estava no Brasil mesmo, eu estava baseada em Belo Horizonte e em Brasília, mas eu fazia muito deslocamento para vários estados do país, né, para de fronteira, inclusive. Aqui em Viena, por enquanto, ainda não estou fazendo muito deslocamento por causa da pandemia, né? Mas quando as coisas melhorarem, se Deus quiser, melhorando um dia, também vai requerer muitas viagens para a região que eu cubro, né? Então, é um trabalho de bastante dedicação mesmo e investimento pessoal e paixão absoluta, né? Então, fico muito contente com o convite, agradeço a minha professora Liliana, aproveitar para agradecer a professora Liliana, nós nos conhecemos há muito tempo, assim, acho que, sei lá, desde 2010, mais de 10 anos que a gente se conhece, e sempre, mais por causa das agendas, que as nossas agendas sempre se encontraram, né, a professora Liliana trabalhando muito, muito também nessa mesma questão, na questão humanitária também, e sempre fazendo um trabalho muito bonito em relação a isso, de pesquisa, de acompanhamento de alunos, e agradecer o convite dela e dizer que estou à disposição, Gabriela, e acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigada pela participação e por compartilhar essa experiência tão rica que é viver de direitos humanos, né? Viver da existência, da aplicação dos direitos humanos. Obrigada. A gente vai pedir para os alunos que, se possível, e tiverem perguntas, que escrevam para nós no chat, que assim que possível, na hora que as três palestrantes falarem, a gente vai passar as perguntas para elas, eu vou ler as perguntas aqui, e aí elas vão poder ir respondendo conforme forem chegando, tá? Então, a gente vai pedir para vocês colocarem no chat, para que depois eu possa fazer essa leitura, tá bom? Muito obrigada, Aline. A gente passa, então, para a segunda palestrante de hoje, que é a Thaís Severo. A Thaís é mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, funcionária do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, e está atualmente no escritório regional em Nairobi, no Quênia. Tem experiência na área de ciência política, com ênfase em relações internacionais, direitos humanos e direito internacional dos refugiados. Assim como a Aline, é um prazer tê-la aqui hoje conversando conosco sobre essa sua experiência pessoal com relação aos direitos humanos. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Obrigada a todos que estão aqui presentes e as minhas parceiras de profissão, a Aline e a Andréia. Eu estou muito feliz de compartilhar essa oportunidade com elas, que são colegas de profissão e de carreira também. Inclusive, eu e a Andréia trabalhamos juntas já há uns anos, então é uma honra depois
de sair do Brasil, reencontrar as pessoas assim. Então, estou muito feliz de estar aqui, principalmente porque eu lembro do meu tempo de faculdade e como eu caçava trabalhadores humanitários brasileiros para entender da onde que essas pessoas vieram, o que fazem, onde moram, o que comem, porque era tão difícil saber aonde que essas pessoas estavam. E hoje em dia existem muitos colegas que eu fico muito orgulhosa e feliz de ver a representação, que ainda não é comparada a outras nacionalidades, mas acredito que está melhorando e por isso que é tão importante falar em oportunidades assim com alunos, porque provavelmente desse grupo pessoas se interessam pela profissão, entendem como que funciona o mecanismo de entrada e a seleção, e a gente expande a representatividade de brasileiros e mulheres brasileiras na organização. Como a Gabriela me apresentou, eu trabalho no Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, há quase 10 anos. Tive um intervalo por motivos acadêmicos de 2 anos, enquanto eu estava fazendo o meu mestrado, mas eu iniciei logo depois da minha graduação, em 2010. Eu estou aqui falando, na verdade, de Dadaab, no Quênia, num campo de refugiados, mais ou menos uns 100 quilômetros da fronteira com a Somália, apesar de que eu estou baseada em Nairobi, no escritório regional, mas pelo fato do escritório regional cobrir a região do leste da África, a região dos Grandes Lagos e do Nordeste também, que inclui Somália, Eritreia, inclui algumas viagens. Em tempos de Covid não é fácil, mas por causa do trabalho a gente tem que fazer essa flexibilização e por isso que estou aqui agora. E a vista não é tão interessante, porque eu estou no alojamento, eu tive que sair um pouco mais cedo do trabalho, mas... pera, que eu tenho que só fechar um momento. Sim. E então, voltando assim da minha carreira e como que eu cheguei no Acnur, eu sou formada em Relações Internacionais, então tenho aqui colegas de formação também, e quando eu entrei na faculdade, eu acho que a profissão, a carreira de Relações Internacionais, ela abrange diferentes temas, então tinham muitas opções e diversos amigos foram para diferentes carreiras, porque você tem a questão do direito, do comércio exterior, história e diplomacia, por exemplo. Então, eu comecei a faculdade já com o objetivo de diplomacia, mas durante a faculdade eu estava aberta a conhecer outros temas e entender um pouco melhor, principalmente fazendo os estágios e descobrir o que eu gostava mais, quais eram as profissões ou as áreas temáticas que me interessavam mais, apesar de que o início de eu ter escolhido o curso de Relações Internacionais foi a diplomacia. Para ser sincera, durante os meus estágios, eu não consegui fazer nenhum estágio assim que eu amasse. Eu não fiz estágio no Acnur ou em nenhuma organização humanitária na época, porque eu fiz faculdade em São Paulo e eu não consegui ter a disponibilidade de poder me deslocar para Brasília, por exemplo, ou ainda fazer um estágio fora do Brasil. Então, na época, não era possível para mim essa oportunidade. Então, eu fiz estágios na cidade de São Paulo e não tive nada assim que realmente me interessou na época. Eu descobri então o que eu não queria fazer e o que me motivava pessoalmente, e o que eu estava buscando profissionalmente também. E no meu último ano de faculdade, por meio da indicação de um professor, eu conheci o trabalho da Caritas Arquidiocesana de São Paulo, então que é bem conhecida, imagino, para todos os alunos, para os professores aqui, e a professora Liliana também, que é desse momento que a gente se conhece e sou muito grata por ela, porque foi a partir desse trabalho na Caritas como voluntária, não foi um estágio, foi um trabalho voluntário, auxiliando em questões muito básicas da recepção dos solicitantes de refúgio e refugiado, auxílio na tradução, por exemplo. A Aline mencionou a questão do idioma, e isso foi importante para mim também, porque na época eu pude ajudar com tradução de francês e inglês para o português, acompanhando solicitantes de refúgio até a Polícia Federal para entrevistas. E eu passei alguns meses como voluntária na Caritas, aprendi muito com a equipe que trabalhava lá, assistente social, os advogados. Eu já tinha aprendido na faculdade sobre a
Convenção de 1951, o Protocolo de 67, a Lei Brasileira de Refúgio, mas foi realmente com o trabalho voluntário que eu aprendi como que era na prática, e foi um divisor de águas na minha vida, foi essa carreira que eu vou seguir, e, e fiz essa decisão para não continuar com os estudos da diplomacia. Na mesma época, acabou acontecendo de ter uma oportunidade de voluntariado também, mas pelas Nações Unidas, que existe um programa para jovens nas Nações Unidas, que se chama Youth Volunteers, e também existe um outro programa que é de voluntários, que é a partir de 22 anos e até qualquer idade. E eles abriram essa vaga para trabalhar no Acnur como voluntária. Eles têm um auxílio também para a pessoa poder se deslocar, porque não era em São Paulo, era em Manaus. Eu me candidatei e fui aceita. Então, foi esse o meu primeiro trabalho como voluntária, mas um trabalho profissional com o Acnur também. O trabalho em Manaus já era um trabalho diferente de São Paulo, porque eu estava trabalhando com o Acnur, e na época foi logo depois do terremoto no Haiti, então o fluxo de haitianos chegando no Brasil pela fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru era um fluxo que o Acnur estava trabalhando junto com as organizações parceiras e com o governo também. Então, existia um trabalho de deslocamento até Tabatinga e trabalho muito com o governo também para garantir a inclusão dos refugiados no programa de ensino, em programas de trabalho também, e era um trabalho temporário. Eu já fui com o entendimento que seria apenas um ano, porque era esse o contrato que eu tinha, e como era um trabalho voluntário, não tinha, né, essa expectativa de ser contratada. Você entende que aquele é uma oportunidade de colaborar com a experiência que você tem e, ao mesmo tempo, ganhar experiência para depois para uma vaga profissional. É, eu aprendi um pouco naquela época também como que a organização funcionava em termos de qualificações que são importantes, o idioma, por exemplo, e qualificação acadêmica. Por isso que eu decidi, então, nesse momento, quando acabou o meu contrato em Manaus, fazer um mestrado. E aí eu voltei para São Paulo e fiz o mestrado na USP em Direitos Humanos. Eu fiz o mestrado na USP, foram 2 anos de estudo, e nessa época, então, eu não estava trabalhando, eu estava dedicada mesmo a um ano apenas nas matérias, para fazer a qualificação de todas as disciplinas que são obrigatórias, a pesquisa também, e eu aproveitei esse momento para fazer outros cursos de especialização que existem fora do mestrado. Existe hoje uma diversidade de opções sobre determinação do status de refugiado, proteção do refugiado, que é oferecido no Brasil por universidades que são parceiras do Acnur, mas também existem outras faculdades fora do Brasil, como a Universidade de Londres, que tem um curso de proteção do refugiado, tem a Universidade de Oxford, que tem sobre migrações forçadas, e eu consegui uma bolsa para um desses cursos e fiz, e o outro a Universidade de São Paulo, que acabou ajudando também, porque faz parte, né, da qualificação acadêmica do mestrado, a apresentação de artigos científicos e discussões em fóruns. Então, eu tive essa oportunidade durante 2 anos de realmente entender mais sobre o tema, me qualificar academicamente para que eu pudesse competir para vagas que fossem então profissionais depois do mestrado. Quando eu terminei o mestrado, eu já estudei muito durante aquela época sobre a determinação do status de refugiado, que é basicamente o procedimento de elegibilidade que o Acnur, ou o governo, ele faz para determinar a condição de refugiado, para declarar, na verdade, essa condição. Então, quando eu terminei o mestrado, eu voltei a trabalhar com o Acnur, nesse posto de proteção, e era um projeto também bem interessante, porque era em parceria com o governo, o Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE. Então, eu passei 1 ano, 2 anos auxiliando nessas entrevistas, no parecer, e também trabalhando com o Acnur e o CONARE nessa análise do arcabouço legal que existe no Brasil e como melhorar a qualidade dos serviços. Então, por exemplo, o serviço de registro, a aplicação para solicitação de refúgio, e esse foi um trabalho que eu fiz em consultoria com o Acnur e o
CONARE durante um ano. Então, eu passei uns bons 5 anos trabalhando no Brasil, com o tema do refúgio, com o Acnur, com o CONARE, também aprendi muito com a Caritas em São Paulo e também com a experiência em Manaus. E aí foi nesse momento que eu decidi que eu estava preparada e eu sentia a vontade de conhecer outros contextos fora do Brasil, trabalhando pelo Acnur. Essa mudança, sabe, de funcionária nacional para funcionária internacional não é sempre uma linha reta, que simplesmente então é um trabalho nacional e aí você automaticamente vira funcionário internacional. Depende muito das qualificações da área que você vai aplicar, por exemplo, e o país que você está se candidatando, porque tem um processo seletivo independente. O fato de eu ter trabalhado no Brasil não necessariamente me fazia já ser qualificada para trabalhar em uma outra operação fora. Eu tive que aplicar para as vagas também e passar por um processo seletivo competindo com pessoas do mundo inteiro para a mesma vaga. Então, eu acredito que ter a experiência nacional foi essencial para mim e eu acho que isso é importante ressaltar aqui, porque muitas vezes eu recebo perguntas e colegas, amigos, que gostariam, assim, de, logo depois da faculdade, embarcar na carreira internacional humanitária. Mas eu conheço pessoas que fizeram essa transição direta, porque algumas vezes fizeram mestrado já fora do Brasil, então tiveram essa oportunidade já de começar fora, trabalhando da sede ou de uma unidade de campo. Mas para as pessoas que terminam a faculdade no Brasil e têm a oportunidade, por exemplo, de fazer um estágio no Acnur ou qualquer outra organização, agência das Nações Unidas, organização humanitária, parceiros, ONGs, eu considerei que foi a experiência que eu precisava para me preparar para um trabalho de campo fora do Brasil. E principalmente o fato de você trabalhar com diferentes perspectivas, não somente a perspectiva do Acnur, mas a perspectiva da sociedade civil, a perspectiva do governo também. E isso faz diferença quando você sai do seu país e você é inserido em um contexto completamente diferente, que tem os seus desafios, as suas peculiaridades, e você tem que entender e respeitar, mas essa bagagem, se você tem do seu país, te ajuda a entender o ponto de vista do governo em negociações que são um pouco mais difíceis e delicadas quando a gente trata de refúgio, acesso ao refúgio, o princípio do não refoulement, da não devolução, por exemplo. Então, o meu primeiro posto foi logo de cara Paquistão. Eu fui eu trabalhei em São Paulo, Brasília, depois São Paulo de novo, e consegui, então, ser selecionada para esse posto no Paquistão. Eu trabalhei no Paquistão por 2 anos, mais ou menos. Eu fiquei na cidade de Quetta, que fica no sudoeste, isso, do Paquistão. Exato, perto da fronteira com o Afeganistão, da região de Kandahar. Então, ali é um ponto de fronteira que existe a entrada de afegãos dessa região para o Paquistão. Existem 2 pontos principais, né, no Paquistão: a região de Peshawar, que fica no norte, e Quetta, que fica no sul. Então, eu fiquei no escritório do sul, que é no Balutistão. É, Foi uma oportunidade incrível, foi realmente uma mudança de perspectiva, diferente do trabalho que eu fazia no Brasil, porque era um outro país. Para começar, o Paquistão, ele não é signatário da Convenção de 51, nem do Protocolo de 67, então o fato do Acnur atuar é de acordo com um acordo humanitário que existe entre o país e o Acnur para oferecer ajuda humanitária aos refugiados. Então, o trabalho era muito centrado no Acnur. O Acnur fazia as entrevistas para determinar a condição, o Refugee Status Determination. O Acnur fazia também entrevistas para reassentamento, então refugiados afegãos que não encontravam soluções no Paquistão, ou que estavam ainda em perigo e tinham uma necessidade de proteção. Nesse momento, eu não sei, mudou um pouco a situação desde que eu estava lá, mas na época ainda existia a possibilidade de ser reassentado em um terceiro país, como Estados Unidos, no Canadá, que então a gente trabalhava com essas
digamos, essas duas etapas de proteção que eram muito importantes, e uma terceira também que era com os líderes comunitários, com a juventude, e um trabalho de proteção comunitária. Então, a situação de segurança no Paquistão, ela restringe um pouco mais o nosso trabalho, porque não é possível, por exemplo, você ir para os campos de refugiado. Na verdade, eles chamam de assentamentos, porque existem há tantos anos, a população do Afeganistão no Paquistão está, em média, já há quase 30 anos de refúgio, porque o primeiro fluxo foi ainda antes dos anos 90, foi, na verdade, dos anos 70, da União Soviética, depois teve dos anos 90, e hoje tem uma população de mais ou menos 1,5 milhão. E por causa disso, dessa natureza prolongada do refúgio, não é bem um campo, é um assentamento onde a comunidade local e os refugiados já se integraram, mas ainda assim eles têm que ficar naquela localização específica. E por isso o Acnur continua trabalhando com assistência, com proteção, e junto com o governo para a documentação dessas pessoas também. E por causa disso, desses assentamentos estarem em lugares específicos, para você conseguir se deslocar do escritório para poder fazer o seu trabalho no campo, existe todo um procedimento que tem que ser seguido pelos trabalhadores humanitários para garantir a segurança dos trabalhadores humanitários e também para garantir a continuidade do trabalho. E nesse sentido, foi muito diferente da minha experiência no Brasil, porque eu fiquei quase 2 anos no Paquistão, trabalhando com proteção, trabalhando com essas entrevistas também, e num ambiente muito mais fechado, um pouco mais estressante também, porque existia essa preocupação, claro, apesar de que no momento que eu estava lá, nós não tivemos nenhum incidente de segurança que afetou o nosso trabalho, mas em outros momentos, se existir algum perigo, alguma ameaça, é necessário que o trabalho seja revisto para garantir a segurança dos trabalhadores humanitários para continuar oferecendo os serviços. É, eu, naquela época, já no Paquistão, já para mim já tinha sido, assim, eu acho que decidido que essa seria a minha carreira também. Eu já não tinha mais a intenção naquele momento de voltar para o Brasil, eu queria continuar trabalhando com o Acnur. A Aline também mencionou essa questão da vocação do trabalho humanitário, e eu acho que trabalhar em regiões de campo, em regiões que são mais complexas, tem essas dificuldades e esses desafios, sempre o desafio do mental, o desafio de você continuar exercendo o seu trabalho, apesar das situações adversas e complexas de negociações com o governo, segurança, mas ainda assim existe uma recompensa e uma retribuição muito grande de trabalhar em situações tão desafiadoras, porque a gente consegue ver o impacto do trabalho de uma forma muito direta, trabalhando com as pessoas e entrevistando os solicitantes de refúgio, estando junto com eles, tentando construir uma estrutura de proteção melhor dentro dos campos, por exemplo, com a juventude. Então, eu trabalhei em um projeto que foi incrível, com é, adolescentes, jovens adultos que estavam terminando o colégio, entrando na faculdade, todos refugiados, afegãos, mulheres e homens, meninas e meninos, e a gente fez um trabalho, então, sobre o que eles esperavam, sabe, o que era que eles queriam para o futuro deles e como que o Acnur poderia trabalhar junto com eles para atingir esses objetivos e quais eram os desafios que eles enfrentavam. Então, a partir da perspectiva deles, o que a gente poderia fazer melhor. Então, a gente fez algumas conferências, tivemos work plans, trabalhos, e eu acho que esse tipo de atividade acaba sendo muito gratificante no final do dia, apesar da situação ser um pouco difícil. E então, em 2017, eu ainda estava no Paquistão e aconteceu o fluxo de refugiados Rohingya de Mianmar para Bangladesh por causa de uma ação militar em Mianmar, que foi uma retaliação a uma base militar de um grupo do Arakan Liberation Army, então é um grupo militante que existe no Rakhine State, em Mianmar, e o que o exército alegou que como eles fizeram esse ataque, eles então
retaliariam. E retaliaram de uma forma que foi violando todos os princípios e todos os direitos humanos que você poderia imaginar, porque a população civil foi a que que estava sendo ameaçada naquele momento. Então, de queimar o vilarejo, mortes indiscriminadas, mulheres e crianças. Então, o que aconteceu foi que no dia 25 de agosto, que foi a primeira ação do Exército contra um vilarejo de população civil em Mianmar, no dia seguinte, milhares de pessoas cruzaram a fronteira para Bangladesh. E milhares eram quase 20 mil pessoas por dia cruzando a fronteira. Como eu estava no Paquistão, pela proximidade, e também porque no Acnur existe essa possibilidade de você fazer um treinamento dentro da organização que te capacita a trabalhar em emergências. Então, como a gente tem diferentes áreas, né? Proteção é a área que eu trabalho, e documentos civis, registro, mas existem outras áreas também. Então, dentro da sua área e com esse treinamento, você tem essa capacitação de poder auxiliar em uma emergência. E aí você tem ou um comprometimento, você faz o treinamento e se compromete a ser deslocada em qualquer emergência se acontecer, ou você pode se voluntariar se você já tiver feito esse treinamento. E no meu caso foi a primeira opção, eu fiz o treinamento e tive esse comprometimento que se acontecesse eu poderia ser chamada, acho que são 72 horas que eles te oferecem para você empacotar tudo e viajar. Então eu cheguei em Bangladesh em setembro, que foram assim 3 semanas depois do início do conflito, da ação militar. Então foi exatamente a época que era caos. Uma situação que eu nunca tinha visto antes e muito difícil emocionalmente também, de você ter a estrutura de continuar fazendo o trabalho, ao mesmo tempo que você vê milhares de pessoas cruzando a fronteira todos os dias, então você vê as pessoas chegando com as malas, pessoas idosas que não têm como se movimentar sendo carregadas, eles têm essa forma tradicional, que é um bambu com uma fronha, então eles colocavam o, o senhor idoso, a avó, ou a mãe, o pai ali, e carregavam para poder cruzar a fronteira, horas de caminhada. Então, mulheres grávidas, crianças, e como eu cheguei ali, né, depois de 3 semanas, foi assim o momento da chegada. O campo que existia naquela época em Bangladesh acomodava 30 mil refugiados, também rohingyas. Então, em questão de 1 mês, 2 meses, chegaram 400 mil pessoas. Era esse o número que a gente estava trabalhando naquele momento. Então, a estrutura para receber essas pessoas não existia ainda. Em questão, até os parceiros que estavam trabalhando, a equipe que existia era uma equipe limitada. Então, foi uma mobilização de todas as agências das Nações Unidas, do governo, de outras organizações também da sociedade civil para conseguir responder essa emergência. E a resposta era resposta de emergencial, com questões muito básicas, como cobertor, material para alojamento, kit médico, kit de sanitário, por exemplo, para as meninas, alimentos, e tentar acomodar essas pessoas que estavam chegando na fronteira. Então, por exemplo, as escolas foram evacuadas, teve que cancelar para a gente conseguir colocar pelo menos a população mais vulnerável em escolas, e ao mesmo tempo trabalhando com os parceiros de abrigamento e saneamento básico para expandir o campo para poder acomodar as pessoas. Então, esse processo foi um processo que demorou meses para conseguir chegar no nível que era necessário. Hoje, na verdade, já no final daquele ano, a população chegou a quase 800 mil pessoas, então 1 milhão praticamente de pessoas vivendo em um campo de refugiados que mudou em questão de 6 meses, então foi um trabalho muito intenso. A equipe trabalha 7 dias por semana, só não digo 24 horas porque em algum momento você vai ter que dormir, porque senão você não aguenta no dia seguinte, mas eram no começo 7 dias por semana, depois 6 dias por semana e horas intensas de trabalho. Os Rohingyas, eu imagino que os alunos sabem também, a crise dos Rohingyas é considerada uma das piores crises humanitárias que existe, pela questão da patridia também. Então, o fato de que Mianmar não reconhece eles como nacionais e, ao mesmo tempo, o Bangladesh também não reconhece eles como nacionais. Então, esse limbo jurídico e, ao mesmo tempo,
desabafou esse conflito que continua com a perseguição dos Rohingyas, que é uma perseguição étnica que existe em Mianmar. Então, não foi a primeira vez, né? Na verdade, é um conflito histórico, mas sem dúvida, em 2017 foi o momento de maior escala que a gente que teve essa migração, não, esse fluxo forçado dos refugiados de Myanmar para Bangladesh. E eu sobrevivi, sem dúvida, aprendi muito com os parceiros, aprendi muito sobre o trabalho de emergência, a necessidade de cuidado do trabalhador humanitário, por exemplo, para você conseguir responder numa emergência desse nível com uma questão física também, né? Você precisa estar lá. Então, você imagina que existia uma floresta que precisava ser transformada em um campo de refugiados. Então, era praticamente entrar dentro de um território desconhecido pelo governo também, para conseguir ter um campo de refugiados que acomodasse as pessoas de uma forma digna e segura. E existe um trabalho muito importante nesse momento da emergência, que é a identificação dos grupos mais vulneráveis. Então, quando acontece esse fluxo massivo de pessoas, crianças desacompanhadas dos seus pais, porque ou se perderam na, na hora de cruzar a fronteira, ou porque os pais foram mortos, por exemplo, antes deles conseguirem deixar o Mianmar, por exemplo, idosos, questões de saúde, mulheres grávidas, como eu havia dito antes também. Então, a identificação desses grupos é muito importante. E esse era um dos trabalhos principais, assim, nesse momento da emergência, durante 6 meses, a identificação desses grupos vulneráveis, conseguir fazer o encaminhamento dessas pessoas para a entidade correta que poderia oferecer ajuda e assistência também, junto com os parceiros, com o governo. E o que é muito importante também é que é a identificação geral dessa população. Então, saber quantas pessoas chegaram, quem são elas, quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, que a equipe de registro conduz, não somente em emergência, mas fora também, é importante porque a partir disso, desses dados, dessa informação, sabendo quantas pessoas vulneráveis você tem e qual que é o perfil e qual é a população total, que o Acnur pode, então, fazer uma ação específica para responder para a emergência. Então, a gente fez um. Não sei se foi só comigo, mas a Thaís travou. Exato, travou. Travou, Ah, professor. ela está em campo, né? Então a internet às vezes não funciona exatamente como nós gostaríamos. Consegue me ouvir agora, Thaís? Eu tô. Tá me escutando? Agora sim, agora sim. Deu uma travada nos últimos Ah, 10 segundos da sua fala. tá. Pode me avisar para eu parar, porque aqui mandou até uma mensagem falando que a sua conexão está instável. Então, eu espero que vai dar certo. Certo, exato. Se você quiser só encerrar conosco, É, se você quiser eu só vou. encerrar, eu agradeço. Obrigada. Eu estava torcendo para que não acontecesse, mas então por isso que eu trabalhei então nesse 2 anos e meio, 3 anos em Bangladesh. Ao final do meu período, do meu contrato lá, deu para perceber como mudou do momento inicial até o momento atual. Então, o trabalho que existe do Acnur, dos parceiros do governo, educação, saúde, programas de proteção de mulheres, de crianças, é, foi assim extremamente gratificante. Então, quando o meu contrato terminou em Bangladesh, foi quando eu vim aqui para o Quênia, que é o meu posto atual, faz um ano, um pouco mais de um ano agora, e eu estou trabalhando então no escritório regional aqui, cobrindo 11 países, ainda na área de proteção, na área de registro também, e por isso que eu estou aqui hoje em Dadaab, porque existe um projeto agora para fazer o registro e a identificação da população que está aqui, que são, em média, 200 mil pessoas, 200 mil refugiados. E eu acho que, para finalizar, antes que a internet também comece a voltar, eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de contar a minha história. É uma honra compartilhar com vocês e eu fico disponível a perguntas também. Eu só queria finalizar com os
o prazer e, ao mesmo tempo, os desafios que existem na carreira humanitária, eu acho que a palavra vocação, ela é muito correta para dizer o porquê que a gente começa a ser um trabalhador humanitário, como que a gente entra nessa profissão e o porquê provavelmente não sairemos também e vamos continuar trabalhando, porque é extremamente gratificante e é uma honra, né, poder fazer o trabalho que a gente faz no Acnur, mas ao mesmo tempo entender que os desafios também são reais. Os desafios existem, pessoais, da separação da família e pessoais, principalmente, no sentido de que o autocuidado é muito importante, a questão da saúde do trabalhador humanitário, a saúde mental, para poder preparar e garantir que esse trabalho seja feito respeitando também nós como trabalhadores. Então, eu queria finalizar com essa mensagem e, mais uma vez, obrigada, Gabriela. Acho que, na verdade, quem agradece somos nós nessa manhã por receber essa experiência tão incrível, tão maravilhosa, e a gente, na verdade, aqui, antes de qualquer coisa, a gente agradece a doação pessoal, a doação profissional e a possibilidade de a gente ouvir justamente sobre esse exercício diário de desafios, não é? Porque é realmente muito gratificante, é realmente muito maravilhoso você ver essa profissão exercendo e possibilitando os direitos humanos, mas também é muito difícil realizá-la todos os dias na prática, em campo, não é? Então, a sua disponibilidade de vir aqui hoje nos contar a respeito dessas adversidades, mas também dessas possibilidades que o trabalho permite todos os dias é incrível. Obrigada. Nós passamos, então, à última palestrante. Já aviso para a Thaís que há 2 perguntinhas que depois eu vou passar a ela, assim que a última palestrante de hoje puder conversar conosco. A nossa última trabalhadora humanitária aqui hoje é a Andréia Zamur, a chefe adjunta do escritório de Boa Vista, em Roraima, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, da CICV, na delegação regional para Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. É um prazer tê-la conosco também, para que conte essa perspectiva a respeito do trabalho humanitário. Obrigada pela participação. Oi, pessoal, bom dia, Gabriela, bom dia, colegas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências. Eu faço coro ao que a Thaís comentou, é muito bom a gente poder reencontrar pessoas nesses espaços. E, enfim, realmente para mim é um orgulho poder estar junto de mulheres tão incríveis para poder falar um pouco dessa vida humanitária que a gente leva. Bom, como a Gabriela já falou, eu trabalho hoje no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, eu sou chefe aqui da nossa subdelegação de Boa Vista, em Roraima, do nosso escritório aqui. E eu acho que, eu não sei se um pouco diferente das minhas colegas, não sei se eu posso dizer isso exatamente, mas escolher estar aqui hoje da forma como eu estou desenvolvendo o trabalho que eu estou desenvolvendo, não foi para mim um caminho muito linear, assim, então foi um processo bastante longo de entender o que me interessava, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, qual tipo de organização que faz sentido para mim estar dentro e trabalhando nela, qual tipo de modalidade de trabalho que me interessa. Então, foi um processo de tentativa e erro, um pouco, bom, eu tenho muita sorte de dizer que mais acertos do que erros, mas não foi uma coisa automática, não foi uma coisa rápida, e ainda está sendo, na verdade, é um processo que eu me sinto ainda dentro dele, e desenvolvendo isso, e ainda descobrindo quais outros lugares, para quais outros lugares eu quero, em quais outros lugares eu quero estar, quais outras aventuras eu quero galgar. E, bom, eu sou formada em Direito, eu fiz Direito na USP,
E ali eu tive uma formação jurídica muito tradicional. Então, assim, durante a minha graduação, os meus estágios foram todos voltados para a carreira jurídica hardcore, assim. Então, eu fiz estágio no setor público, em escritório de advocacia, e eu via pouco, eu tive poucas oportunidades durante a graduação de pensar um pouco fora dessa estrutura tradicional. Então, ao contrário do que a gente está tendo aqui hoje, que é um espaço para falar de carreiras diferentes, alternativas, assim, os meus 5 anos de faculdade foram muito voltados pensando que eu pensava em prestar concurso público. Era isso que eu não sabia muito bem qual, eu achava que era Ministério Público, mas enfim. E durante esses anos foram nessas áreas que eu acabei me dedicando e passando mais tempo. Para descobrir no final da minha graduação que talvez isso não me fizesse feliz. Então, é meio que aquele, um pouco, talvez, um comportamento de manada, sabe? Você vê todo mundo fazendo, eu não parei, acho que, para analisar muito bem, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é o que eu gosto de fazer? É o que parece que faz sentido, mas será que faz sentido para mim? E já formada, eu descobri que eu não queria essa vida, então foi meio que um baque, assim, até um baque para a família, sabe? É uma coisa que pessoalmente as pessoas falam, mas como assim você não vai fazer o que você falou que você ia fazer todo esse tempo? E tudo bem, sabe? Tudo bem, mas não que tenha sido fácil. Porque assim, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, eu sabia que comecei a pensar o que me move, sabe? Onde eu acho que eu vou ter um impacto, que as minhas habilidades fazem mais sentido, eu vou conseguir ter um impacto maior. E tinha uma vozinha dentro de mim que falava, não, acho que você quer trabalhar com direitos humanos, você quer trabalhar com direitos humanos de uma maneira um pouco mais operacional, talvez, assim, dá para trabalhar com direitos humanos no judiciário, por exemplo, dá muito bem, mas não era aí que eu achava que eu ia fazer a diferença. E já formada, tentar procurar organizações onde eu poderia fazer esse tipo de trabalho, não foi fácil e envolveu muita paciência, na verdade, conversar com muita gente. Eu, inclusive, sou muito grata a todas as pessoas que me auxiliaram nesse processo. Eu tenho certeza, tenho alguns colegas que foram muito chaves, que me falaram aquela palavra certa, que me mostraram o caminho, pessoas com mais experiência que eu na área de direitos humanos, que me encaminharam vagas, sabe? Então, foi super importante para mim falar para as pessoas que estavam à minha volta que talvez eu estava querendo mudar de carreira, talvez eu estava querendo dar um outro encaminhamento para minha vida profissional, e essas pessoas foram super importantes e me auxiliaram muito, não só isso, a tentar também mapear melhor essas habilidades e onde eu poderia me encaixar, mas também a me mostrar oportunidades. Então, isso já é uma recomendação que eu deixo para vocês, de fazer essas conversas, de mapear essas pessoas e enriquecer, né, o repertório de vocês com essas experiências, como a gente está fazendo aqui hoje. Dito isso, como eu não tinha experiência trabalhando com ONG, trabalhando no governo, eu tinha experiência muito focada no jurídico tradicional, essa carreira que me foi mostrada na faculdade, eu comecei a procurar algumas oportunidades de voluntariado, porque nem estágio eu não podia fazer mais, então algumas oportunidades de voluntariado, para ver qual que era o assunto que me interessava também. Dentro da área de direitos humanos tem tanta coisa que dá para você fazer, tantos temas legais e de interesse, mas eu não sabia muito bem onde também eu poderia, onde meu valor ia ser melhor empregado, sabe? Onde minhas competências vão ser melhores empregadas. E nessa busca, eu acabei encontrando a Caritas, o centro de referência para refugiados, que a Thaís já mencionou, que foi também onde eu conheci a professora Liliana. A gente tem muita gente passou por, por essa Caritas aqui de Suzana de São Paulo. E ali eu tive a sorte de ser contratada como advogada e poder trabalhar muito no meu dia a dia. Meu dia a dia era entrevistar solicitantes de refúgio e também apoiar alguns refugiados já reconhecidos. Mas principalmente naquele momento, hoje mudou muito a estrutura do processo de reconhecimento do status de refugiado aqui no Brasil, mas naquela época a sociedade civil, né, que faz parte do CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, fazia entrevistas individuais com cada solicitante de refúgio para poder depois discutir o caso no CONARE para apoiar a decisão, né, de reconhecimento do status de refugiado. Então, eu fazia entrevistas, esse era o meu trabalho na Caritas, fazer entrevistas, entender a história das pessoas, e depois produzir um parecer
para, enfim, apoiar ou não essa postulação de reconhecimento do status de refugiado dentro do governo, né? E foi uma experiência muito bacana para mim. Eu me apaixonei pela migração, assim, sem volta, eu acho. Acho que mesmo que eu mude de tema em algum momento da minha vida, acho que migração, deslocamento forçado, refúgio, é um tema que já marcou a minha vida profissional e a minha história pessoal. E com esse contato diário que eu tinha com os solicitantes de refúgio, com os refugiados, eu percebi que eu queria mais daquilo, eu queria estar mais perto dessas populações, eu queria entender mais sobre o que era estar, o que eram essas crises, o que eram respostas humanitárias, e isso me motivou a buscar um mestrado na área. Já muito mais voltado, aí eu já sabia, falei, não, acho que eu quero fazer isso, então eu já procurei um mestrado num lugar onde eu sabia que eu ia poder explorar essas áreas de conhecimento. Foi um mestrado em Direito mesmo, na Universidade de Harvard, e foi muito especial, porque de fato foi ali que eu consegui mergulhar mais, buscar realmente mais conhecimento para atrelar a essa experiência prática que eu já tinha, mas que eu sentia que faltava um pouco essa base, sabe, teórica. E aí eu também faço um agradecimento novamente à professora Liliana, porque durante esse período que eu estava um pouco mais voltada para pesquisa e tentando descobrir mais sobre a teoria, desses temas, a professora Liliana, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns artigos acadêmicos com a professora, estudei muito, então muito do que eu sei hoje eu aprendi durante esse processo de escrita desses artigos, e eu acho que foi super útil, não só para a minha formação, mas para ter uma experiência também de pesquisa. Então, outra coisa que eu coloco para vocês é se debrucem sobre essas oportunidades de pesquisa acadêmica, de publicação, porque isso também não só aumenta o seu repertório, mas também te faz também ter um pouco mais de visibilidade, sabe? Uma pessoa que está estudando sobre esse tema, está falando sobre esse tema, e isso chama atenção também no futuro, eu acho, e no presente, quando você começa a aplicar para as vagas. Fiz o meu mestrado, tendo certeza absoluta que eu queria ir para o mundo, que eu queria ir para o Sudão do Sul, coloquei na cabeça que eu queria República Central Africana, eu queria os lugares mais inóspitos, onde o sofrimento era maior, e onde eu achava que eu podia ter mais impacto, mas nem sempre, de novo, não é um caminho linear, não é sempre que as coisas dão certo. Eu, por razões pessoais, acabei tendo que voltar para o Brasil, estava nos Estados Unidos fazendo mestrado, tive que voltar para o Brasil e explorar outras oportunidades, porque naquele momento não daria certo para mim morar fora do país, e a coisa aconteceu do jeito que deveria acontecer, porque eu acabei indo para o governo municipal. Eu fui coordenadora de políticas para migrantes na cidade de São Paulo por 2 anos, e foi uma experiência incrível, sensacional, e aí é muito legal, muito bacana, porque eu comecei a ver eu já comecei a ter uma noção melhor de essas áreas diferentes de atuação, né? Então, eu tinha vindo um trabalho numa organização da sociedade civil, numa ONG, na Caritas, onde eu trabalhava com casos individuais, então eu trabalhava com manejo de casos, entrevistas, que é um tipo de trabalho. E aí eu fui para o governo, que é uma outra, completamente outra história, trabalhando com políticas públicas, trabalhando para uma população muito maior. Então, minha população-alvo nesse trabalho eram os migrantes da cidade de São Paulo, que numa cidade de mais de 12 milhões de habitantes é quase 1 milhão de pessoas, então muda completamente o foco, muda o tipo de impacto que você pode ter, muda o tipo de trabalho que você desenvolve no seu dia a dia, e já tinha passado pela pesquisa acadêmica também, pela pesquisa de mestrado, enfim, por esse outro processo também me mostrou uma outra coisa, uma realidade de trabalho diário um pouco mais solitária, um pouco mais voltada para a teoria, mas sem, claro, esquecer das aplicações práticas, e isso começou a me mostrar os caminhos, sabe, de, olha, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, o que faz sentido. E depois da minha experiência na prefeitura,
que foi super interessante, me ensinou muito e eu sou super grata. Naquele período eu já tinha passado por algumas, como eu estava envolvida na área de migração, de deslocamento, eu já tinha passado por algumas diferentes ondas de fluxos migratórios aqui no Brasil, então teve os haitianos, a gente teve uma época de migração que se intensificou um pouco mais, alguns grupos vindos de países africanos, e aí em 2017, 2018, o auge da chegada dos migrantes venezuelanos aqui no Brasil, e eu comecei a ver que eu queria, na verdade, estar nesse espaço, como eu falava, eu quero estar onde as pessoas estão chegando, eu quero ver como é que é uma resposta humanitária de verdade. E escolhi vir para Boa Vista, coloquei Boa Vista no mapa para muitas pessoas que eu conheço, a gente sabe, Boa Vista, Roraima, quase 4.000 quilômetros de São Paulo, mas é uma cidade, enfim, uma capital de país, né? Uma capital de estado, com uma cidade grande que tem, enfim, todas os benefícios de se morar numa cidade, é bem diferente da situação que a Thaís relatou, de trabalhar embora trabalhando numa resposta humanitária, é uma situação completamente diferente de trabalhar dentro de um acampamento, de um assentamento para refugiados, de uma situação de segurança, de dificuldade de segurança, de preocupações e riscos nesse sentido, mas não deixa de ser uma situação que eu estou longe da minha família, a maior parte das pessoas que está aqui está longe da família, a gente trabalha num regime intenso também, porque é isso, a gente está vivendo uma crise, eu não gosto muito de usar essa palavra crise, mas num momento de intensidade de chegada de imigrantes, agora um pouco diminuída pela questão de Covid, de fechamento da fronteira, mas eu escolhi vir para cá. E foi muito engraçado que na minha entrevista para vir para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, eles me falaram, mas você tem certeza, porque nessa época eu estava morando nos Estados Unidos de novo, eu estava morando em Chicago, e ele falou assim, mas você tem certeza, meu chefe na época, que você quer vir para Boa Vista, Roraima? Aí eu falei assim, querido, não só eu tenho certeza, como estou escolhendo esse lugar, eu quero estar nesse lugar, eu quero ocupar esse espaço. E vim para cá com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, também é uma organização pela qual eu já tinha muita admiração, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o CICV, para os íntimos, é uma organização humanitária muito antiga, a gente foi fundada em 1863 por um suíço. A gente é um membro fundador de um grande movimento, que é o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, que é composto por outras duas entidades. Não vou entrar em detalhes, mas só para, enfim, a gente tem o CICV, a gente tem as sociedades nacionais e a gente tem a Federação Internacional. Cada um trabalha dentro do seu mandato, de maneira independente, mas a gente se complementa. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Cruz Vermelha Brasileira, que faz parte desse movimento e é ligada ao CICV por fazer parte dessa grande família, mas tem áreas de atuação diferentes e propostas diferentes, né, de intervenção e tudo mais. O CICV, ele normalmente, tradicionalmente, trabalha mais em situações de conflito armado e situações de violência, mas aqui a gente teve o nosso mandato se expandiu um pouco para abraçar a migração, porque a gente tem uma expertise muito específica na área de restabelecimento de laços familiares, que é o tema com o qual eu trabalho. Então, a gente promove a comunicação familiar, dentre outras coisas, mas a gente promove a comunicação familiar e ajuda as pessoas que já se perderam umas às outras, os entes queridos já se perderam uns dos outros a se reconectar novamente, se isso for do interesse deles. E isso, claro, é um problema grande que a gente vê numa situação de imigração. Então, é uma das áreas na qual a gente trabalha aqui. E é uma organização humanitária, é muito tradicional, muito bem assentada, enfim, no cenário nacional aqui no Brasil, a gente já está aqui no Brasil há muitos anos, mas também no cenário internacional, e também um modo de atuação completamente diferente. O CICV não é uma organização internacional, ele não faz parte da ONU, mas ele é uma organização um pouco sui generis, a gente é uma associação privada de direito suíço, mas o nosso mandato deriva das convenções de Genebra, porque nas convenções de Genebra a gente está ali colocado, nomeado como guardião do direito internacional humanitário. Então a gente tem conferência com os estados-partes da Convenção de Genebra, então a gente tem um mandato um pouco diferente. Na prática, no Brasil, a gente tem imunidades diplomáticas, a gente anda com carro de placa azul, mas a gente não é uma organização internacional como outras organizações que trabalham aqui
na resposta. E falando um pouquinho da resposta, especificamente, aqui como chefe de junta, então, eu sou responsável pela pasta de restabelecimento de laços familiares, eu também trabalho supervisionando nossa atividade de água, saneamento e estruturas, então a gente chama de WATAB, pode ser WASH também para outras organizações, e também faço o aporte jurídico local aqui para a nossa subdelegação. Isso é uma coisa também que eu queria dizer que é engraçado, porque hoje eu trabalho muito mais eu acho que o meu trabalho é muito mais de gerenciamento de projetos, e também representação, um pouco uma diplomacia humanitária no contato que a gente faz com as autoridades, com as outras organizações humanitárias que estão aqui na resposta. Então, eu não trabalho, assim, diretamente com as questões jurídicas, mas é muito interessante que o meu conhecimento jurídico da faculdade, ele é aplicado indiretamente o tempo todo. Então, mesmo que eu hoje não me considere uma operadora do direito, da forma que talvez as pessoas mais convencionais pensem, eu ainda assim continuo usando muito do aprendizado que eu tive na faculdade, desse arcabouço jurídico, esse pensamento jurídico, né, que a gente aprende no meu dia a dia. E em termos de desafios da profissão humanitária, eu acho que os desafios eles são muito, claro, próprios de cada contexto. Falando um pouquinho aqui de Boa Vista, a gente tem uma situação bastante, eu acho até bastante boa, se pensar em comparação com outras situações. A gente tem uma resposta humanitária organizada pelo governo federal, que não é perfeita, né? Mas a gente percebe os esforços de todas as organizações aqui envolvidas em tentar amenizar um pouco o impacto da migração, tanto para os migrantes mesmos, como também para a comunidade de acolhida, para a população local. E tem sido uma experiência incrível, assim, para mim, enquanto profissional, tem sido uma experiência muito, muito interessante de poder trabalhar uma resposta humanitária no meu país de origem. Eu não descarto a possibilidade de trabalhar depois, em um segundo momento, em outros contextos, mas tem sido muito interessante poder estar aqui. A gente trabalha também com profissionais internacionais aqui, então a gente tem os funcionários internacionais das organizações, e é interessante ver essa diferença de trabalho e de... eu não quero falar utilidade, mas assim, mesmo de necessidade de ter profissionais que são residentes, que são nacionais, que é o meu caso, e também profissionais que têm experiências de outros contextos internacionais, apoiando, trabalhando juntos, né, para conseguir melhorar a situação para a nossa população afetada aqui. Então, aqui eu diria que, assim, para quem se interessa por uma carreira humanitária no Brasil hoje, Boa Vista é uma escola. Eu acho que tem bastante oportunidade, não só nas organizações internacionais. E, Ana, depois a gente responde, eu acho que as perguntas depois com a Gabriela, mas depois eu te falo. Então, é uma escola, tem muitas organizações internacionais trabalhando, tem o CICV, tem ONGs, tem muita coisa acontecendo aqui, e é um fluxo que não diminuiu. A gente viu, claro, uma diminuição fática agora, nos últimos meses, no último ano e alguns meses, por causa do fechamento da fronteira terrestre entre Brasil e Venezuela, que era por onde a maior parte dos migrantes chegava aqui em Roraima. Mas mesmo assim, mesmo com a fronteira fechada, muita gente ainda entrou de maneira irregular, por necessidade, enfim, por precisar realmente buscar condições melhores de vida. E isso agora, a tendência com a melhoria da situação da Covid-19, a tendência é que também a gente tenha cada vez mais uma flexibilização maior da fronteira, e que as pessoas comecem a voltar a entrar de maneira regular cada vez mais. Então, o movimento migratório não parou, continua, e eu acho que a gente vai continuar tendo que lidar com essas consequências humanitárias aqui por um bom tempo. Então, para quem tem interesse, eu acho que é um lugar legal para se ganhar experiência, e estando dentro do seu país de origem, eu acho que você também, isso que a Thaís também comentou, esse trabalho, você trabalhar dentro do seu país de origem, te dá também muito mais legitimidade, te dá muita experiência, te prepara para você, se você quiser um dia, ter essas oportunidades internacionais no futuro. Falando um pouco só de, enfim, para mim, do que é esse trabalho, eu acho que, assim,
não é gratidão, mas assim, é tão gratificante estar aqui todos os dias, poder saber que por meio do meu trabalho eu posso ajudar pelo menos um pouquinho a fazer o mundo um lugar melhor, né? Então, assim, isso não tem preço para mim. Eu sempre soube que eu queria trabalhar para o público, para o coletivo. Então, isso é uma certeza que eu tinha desde a faculdade. Eu sempre fui muito mais afeita aos temas de direito público, por exemplo, do que de direito privado. E para mim é maravilhoso poder acordar todos os dias e saber que eu faço parte disso aqui, fazendo essa roda girar, ajudando a ajuda humanitária a chegar a essas pessoas que precisam. E em termos de desafio, para mim, eu acho que hoje, o que pesa mais é realmente a questão pessoal, de estar longe da família, de saber lidar com as mudanças também, porque é um contexto muito dinâmico, então as pessoas vão, as pessoas vêm, o trabalho muda, a gente tem que ser muito flexível para se adaptar às novas necessidades, então, e a coordenação, acho que a coordenação interagencial, a coordenação entre as organizações que trabalham aqui também é um desafio, a gente sempre, todo mundo quer fazer o melhor possível pela população afetada, mas a gente tem que evitar a duplicação de trabalho, a gente tem que também colocar os nossos recursos, usar os nossos recursos da maneira mais efetiva e melhor possível. Isso exige comunicação, isso exige diplomacia, algumas habilidades que são bastante importantes. Mas, assim, eu acho que vale muito a pena. Para quem gosta, eu acho que vale muito a pena. Eu ressalto que é um trabalho, isso é muito importante dizer, mesmo, às vezes a gente faz trabalho voluntário, sempre, claro, às vezes a gente faz dentro desse escopo aqui, mas é um trabalho, eu não vejo meu trabalho como caridade, eu não vejo meu trabalho também como um trabalho eu não me vejo como uma mártir, sabe? Às vezes eu vejo pessoas da minha família falando, nossa, Andréia, olha, se sacrificando. Claro, exige sacrifícios, como outras profissões também exigem, mas é um trabalho e a gente tem que ser reconhecido como tal, sabe? Não é uma coisa que eu faço, poderia ser uma coisa que eu, enfim, fizesse para passar meu tempo, nas minhas horas vagas, mas no meu caso, eu sou uma trabalhadora humanitária, daqui eu tiro o meu sustento, então é muito importante também valorizar esse lado profissional. Eu estudei muito para estar aqui, enfim, e me preparei, então isso faz diferença. E a provocação que eu deixo para vocês é realmente nessa escolha de trajetória, que não necessariamente vai ser carreira humanitária, stricto sensu. Eu também acho que a gente fala carreira humanitária, parece uma coisa muito distante, né? A gente tem que estar, talvez, num contexto de guerra para fazer, mas não, tem muita ajuda humanitária, pode ser feita de várias maneiras. Eu considero que quando a gente está trabalhando para o bem comum, quando a gente está aliviando o sofrimento das pessoas de qualquer maneira que a gente está fazendo, é um tipo de trabalho humanitário, é um tipo de intervenção humanitária, ainda que não seja um trabalho profissional, assim. Então eu acho também tem maneiras de ser humanitária, de cuidar da humanidade, que não necessariamente, se você, talvez, não seja para você ficar longe de casa, morar num outro país, estar no contexto de guerra, mas nem por isso não significa que você não possa fazer um tipo de trabalho humanitário também onde você mora. E até nas suas horas vagas, se for o caso, se você não quiser seguir isso como sua profissão principal, né? Mas uma provocação que eu deixo para vocês, então, que vem dessa minha experiência pensar, refletir, quais os temas específicos, sabe, que atraem vocês, que te interessam? É migração? É conflito armado? É crime? Crianças? Sabe, os temas são variados, então isso ajuda você a pensar em quais organizações faz sentido que eu procure trabalho, que eu procure me associar, que eu procure saber mais sobre elas. Qual o tipo de trabalho que você gosta de fazer? Então, trabalha com casos individuais, bem próximo da população afetada, um trabalho mais operacional, fala de gestão de projetos, de concepção, implementação de projetos e monitoramento e tudo mais. É um trabalho de incidência, de advocacy, um trabalho mais diplomático, de conversar com autoridades, de tentar influenciar essas autoridades para conseguir mudar esses comportamentos e garantir que regras de direitos humanos sejam respeitadas e que diminuam-se as violações que a gente vê no mundo. Esse é um trabalho muito, muito específico do CICV, por exemplo. É um modo, uma modalidade de trabalho muito específica do CICV. Vocês preferem um trabalho mais de pesquisa,
que pode ser dentro da academia ou fora da academia. As organizações também têm gente que, enfim, que trabalha pensando a teoria da coisa, ou os links entre a teoria e a prática, e se debruçando para escrever, para pesquisar, para analisar. Também é um outro tipo de trabalho. Em termos de setores, então tem sociedade civil, tem as organizações internacionais, tem o governo, o próprio governo. Então, e em que contexto, né? Vocês gostam mais do terreno? Eu gosto do terreno. Eu me vejo hoje trabalhando ainda por um tempo no terreno, assim, próximo das populações, próximo dos problemas. Isso me engaja, isso me motiva. Mas tem gente que prefere estar dentro do escritório e pode fazer um trabalho excelente. Então, eu também queria dizer isso, tá tudo bem, sabe? Eu acho que tem várias modalidades de trabalho humanitário para a gente explorar, e o que funciona mais para você, o que funciona mais para sua vida pessoal, profissional, tá tudo bem. Então, eu acho que tem várias oportunidades aí para serem exploradas, e contem com a gente, enfim, estamos aqui à disposição. Vou ficando por aqui e agradeço de novo a oportunidade de falar um pouquinho com vocês. Obrigada. Muito obrigada pela excelente explicação de como é, inclusive, a realidade, né, da vivência diária todos os dias. E reforçar o que já foi dito aqui anteriormente, demonstrar como essa experiência que nós estamos passando aqui hoje, ouvindo vocês três, indica a possibilidade ou reforça a possibilidade de que o campo de atuação internacional, tanto para quem é das relações internacionais quanto para quem é do direito, tem infinitas possibilidades. Esse finalzinho da fala da Andréa mostra isso, exatamente isso. Como a gente pode encaixar as nossas vontades, as nossas vocações na realidade do Brasil e do mundo, não é? Como professora de Direito Internacional, eu fico muito orgulhosa de estar aqui hoje, dividindo o espaço com essas três mulheres incríveis a respeito deste trabalho internacional maravilhoso e de doação diária, tanto pessoal quanto profissional. Antes de passar às três perguntas que nós temos, acho que nós temos mais uma que acabou de ser feita, queria avisar que a Aline teve de se retirar, porque infelizmente teve de ir buscar o filho, e que os alunos não esqueçam, por favor, e aí um recado de relações públicas, de preencher o formulário de presença até o final dessa palestra de hoje, que o formulário já está no chat aí do ladinho de vocês, para que possam ter direito ao certificado, inclusive. Primeiro, eu não sei se a Thaís ainda consegue nos ouvir, se a internet ainda está funcionando para ela lá, mas se sim, nós temos a Fernanda aqui, que gostaria de saber a respeito do seguinte: durante o trabalho de campo como trabalhadora humanitária, você conseguia separar seu papel como profissional da questão emocional? Qual a postura do voluntariado em cenários de crise? Não sei se a Thaís ainda está aí do outro lado, se consegue nos ouvir. Oi, Gabriela. Tô sim. Que bom, Eu vou ainda bem. deixar a minha câmera desligada, porque eu Claro, acho que isso vai ajudar a a internet, internet. claro, fique à vontade. Então, bem, é difícil, porque acho que a pergunta é como você separa o pessoal do profissional trabalhando em uma emergência. E eu acho que essa pergunta tem que ser feita para cada trabalhador humanitário, ou cada pessoa que trabalha no campo com pessoas em situação de vulnerabilidade, porque cada pessoa tem uma diferente abordagem, né? Não existe ali uma fórmula. Eu posso dizer da minha experiência que é difícil dividir, né? Porque nós somos pessoas, então você se impacta emocionalmente com a situação de vulnerabilidade que você está atendendo e não tem como fazer uma separação. O que você tem, no caso, como eu busco, é agir de uma forma profissional, e esse ponto que a Andrea falou, assim, no final da fala dela, é muito importante, que o trabalho humanitário, então o trabalho que eu faço hoje com a Acnur e a Andrea faz com o CICV, é um trabalho profissional, que requer estudo, que requer preparação profissional, acadêmica, e preparação até mesmo mental, algumas vezes, para estar em situações de estresse como uma emergência. Então, apesar do emocional ser afetado, porque somos pessoas, então é difícil você não se afetar vendo uma situação de calamidade, como é uma emergência, mas ao mesmo tempo, como uma profissional trabalhando na minha área, que é proteção e registro de pessoas, eu busco exercer o que me foi dado como papel e fazer a minha atividade e cumprir o objetivo do que eu tenho que fazer naquele momento. E claramente isso nos afeta também, por isso que é importante ter os cuidados pessoais,
de saúde mental, autocuidado, você tem intervalos, você não pode trabalhar em uma emergência continuamente sem intervalos, sem sair daquele contexto para poder voltar um pouco à normalidade, porque senão você vai ter o que a gente chama, né, de burnout syndrome, que é possível em qualquer trabalho em questão humanitária, qualquer trabalho com população vulnerável também. Então, eu acredito que essa seria a resposta. Não tem muita divisão, mas existe a divisão que você faz como pessoa, né? Preciso exercer o meu trabalho, essa é a minha atividade, essa é um trabalho profissional, não é caridade, não é uma atividade missionária que está sendo feita. Então, as condições existem para que os trabalhadores humanitários performem seu trabalho de uma forma profissional. E o emocional vai estar ali também, com certeza, que nos motiva a fazer um trabalho melhor. Obrigada. Para você, Gabriela. Perfeito. Nós temos o professor de Relações Internacionais aqui presente, o professor Daniel Coronato, assim como os demais que estão aqui elogiando bastante e entregando a vocês mensagens de carinho, de agradecimento. Ele também o faz e pergunta a respeito dos impactos da pandemia. Qual foi o impacto ou o maior impacto que vocês puderam sentir da pandemia nesse momento? Porque ele acredita mesmo que pode ter resultado em muitos desafios e mudanças de paradigmas na atuação do trabalhador humanitário. E aí, qualquer uma das duas aqui presente pode responder, se puder. Thaís, quer falar um pouco? Hoje comentei um pouquinho aqui do fechamento da fronteira e tal. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, senão eu posso também falar outras coisas de adaptação de trabalho, mas fique à vontade, Thaís. Pode falar, André. Acho que do contexto brasileiro é importante entender, né, como que afetou o trabalho aí. Então, fica à vontade. Eu posso complementar depois da situação aqui no Quênia. Tá bem. Bom, como eu já falei, a principal mudança para a gente foi o fechamento da fronteira, né? Para a gente trabalha com migração, com deslocamento, com refúgio, o fato das pessoas não poderem mais entrar de modo regular no país. Isso em março de 2020 foi decretado o fechamento da fronteira terrestre e isso, claro, impactou muito o nosso trabalho. A princípio, a gente teve uma diminuição grande de pessoas chegando, mas as necessidades não deixaram de existir. Então, a gente ainda tinha as pessoas que já estavam aqui em Roraima, para a qual a gente precisava continuar oferecendo serviços e serviços adaptados para essa nova realidade. Então, claro, cada organização, dependendo do tipo de trabalho que desenvolve, teve que pensar em medidas específicas. No nosso caso, uma parte do meu trabalho, então, do lado de RLF, que é Restabelecimento de Laços Familiares, a gente tem uma parte desse trabalho é o oferecimento de serviços de conectividade. Então, a gente oferece a possibilidade das pessoas fazerem chamadas, utilizarem a internet, recarregarem seu celular para poder manter o contato com seus entes queridos. E isso é super impactado, na verdade, porque a gente está falando de um objeto que tem que trocar de mão uma para outra, a gente não podia entrar nos abrigos e nos espaços de acolhimento e de relevância para os migrantes da mesma forma que antes, então a gente teve que adaptar, pensar em inúmeros protocolos de higiene e a gente, na verdade, teve um período que a gente nem usava, a gente só colocava o telefone no viva voz, ninguém podia tocar no telefone, tinha várias questões que a gente teve que pensar para proteger não só os beneficiários, mas também os nossos colaboradores que trabalham no oferecimento desses serviços. E na nossa outra área que eu trabalho bem próximo também, que é a área de água, saneamento e estruturas, por um tempo, por uma questão de segurança, a gente não podia fazer missões. E o nosso trabalho aqui do escritório de Boa Vista, ele na verdade, ele se desdobra, a gente supervisiona os trabalhos em Boa Vista, em Pacaraima e em Manaus. E para a gente era super importante estar próximo desses lugares, estar próximo do terreno, e por um período a gente não pôde fazer viagens. Então, por exemplo, nas obras de água e saneamento foi super complicado, porque a gente tinha que fazer vistoria de obra, de construção de banheiro, de perfuração de poço à distância, confiar um pouco no que os parceiros que estavam no local ali estavam dizendo para a gente. Então, foi bastante desafiador. Algumas obras a gente teve que parar completamente durante esse período, agora a gente conseguiu retomar. Mas foram várias adaptações. E, cara, a preocupação, de modo geral,
com a população migrante, que é uma população e principalmente a população migrante que veio, que chegou aqui em Roraima, muitas vezes em situação de muita vulnerabilidade mesmo física, não só vulnerabilidade emocional, econômica, mas física mesmo, debilitada, de saúde, então podia estar muito mais suscetível à contaminação por Covid-19, então tinha sempre essa preocupação pairando, né? Eu sei que outras organizações que fazem gestão de abrigo, por exemplo, a Acnur, se preocupou muito em garantir que dentro dos abrigos, como é que a gente vai prevenir a prevenção, como é que a gente vai prevenir a contaminação dentro dos abrigos, como é que a gente vai comunicar essa doença para as comunidades, inclusive comunidades indígenas, como passar essa informação, como garantir que os protocolos de higiene vão ser seguidos. Então, mil coisas. Mas agora já está um pouco melhor. Bom, isso sem contar, isso falando do contexto migratório, mas sem contar todo o resto, né? Então, a gente tinha também aqui, a gente teve também hospitais superlotados, falta de leito, isso que todos enfrentamos, brasileiros, migrantes, não importa. Ok, então foi bastante difícil. Para mim, o mais difícil foi ficar longe do terreno. Assim, honestamente, para mim, essa fase que a gente não podia chegar perto do terreno e a gente tinha que fazer as interlocuções à distância, a gente tinha que manter o serviço, a coordenação dos serviços à distância, isso foi muito, muito complicado. Eu gosto muito de estar perto das pessoas, por isso que eu falo que eu sou uma pessoa que hoje me vejo trabalhando mais no terreno, pode ser que mude, mas por enquanto, então para mim foi o maior impacto, inclusive na qualidade do meu trabalho. Eu sentia que eu não podia fazer o tanto que eu gostaria de fazer, e isso é super frustrante, sabe? Mas acho que é basicamente isso. Hoje já está melhor a situação, a fronteira já está um pouco mais flexibilizada para as entradas regulares. A gente continua tendo entradas intensivas por meios irregulares, mesmo assim, e temos que lidar com essa situação. Assim, o fato das pessoas entrarem por modos irregulares por muito tempo gerou uma situação grave de falta de documentação, porque as pessoas que estavam entrando não podiam se documentar, ninguém podia se documentar se não tivesse um visto de entrada prévio de março anterior a março de 2020, então isso criou milhares de pessoas que entraram nesse período que ficaram indocumentadas e que tinham mais dificuldade de acessar serviços essenciais por causa disso, tinham preocupações, enfim, de sofrer qualquer tipo de retaliação, de serem deportadas, então isso criou também uma situação bastante grave, mas agora isso já está em parte resolvido, porque a última portaria, que é essa que flexibilizou um pouco a abertura da fronteira, ela possibilita também a documentação de pessoas que entraram durante esse período. Então, tem sido feita uma task force mesmo para que essas pessoas sejam documentadas, identificadas. Isso também ajuda para a gente na parte de comunicação familiar, porque a gente tendo a identificação do familiar, é uma pessoa identificada, civilmente identificada, com sua documentação em dia, também corre menos risco de se perder, de desaparecer, é mais fácil para manter esses laços coesos. Então, a gente tem visto melhoras, a situação está melhorando, a gente continua empregando vários protocolos, mas espero que daqui para frente seja cada vez mais tranquilo a ver. Mas estamos de olho. Se precisar adaptar de novo, a gente vai adaptar de novo. E vamos ver. Você quer acrescentar alguma coisa? Posso passar a última pergunta? Não, eu acho que é isso. Os protocolos de segurança, eles não mudam, né? Assim, independente do país, todo mundo tem que implementar da mesma forma. Para a gente, também aconteceu esse momento que teve que parar um pouco as atividades no início da pandemia para poder reavaliar como que a gente continua o nosso trabalho de uma forma segura. Então, teve um momento que viagens não eram possíveis, que até o trabalho, até o campo, as atividades de documentação, por exemplo, tiveram que ser suspensas por um momento, mas como são atividades essenciais e críticas, essas atividades tiveram que ser restabelecidas seguindo protocolos de segurança, e esse é o momento que a gente se encontra atualmente, então tem, assim, de informações passadas para a comunidade, de como prevenir, mais pontos para lavar as mãos, sanitário, como chamar álcool em gel, e dentro dos campos, né, os centros que a gente tem de serviço, por exemplo, só pode ser atendido um número X de pessoas para minimizar multidões, por exemplo, então tem que ter um número em um lugar ao ar livre para a atividade poder ser conduzida, ao mesmo tempo as máscaras, então todos esses protocolos estão agora sendo aplicados, as atividades reabriram porque precisou, né, já são mais de um ano, então atividades essenciais precisam continuar a serem oferecidas, mas os protocolos têm que ser seguidos, e obviamente é mais difícil ainda quando os casos aconteceram, chegaram no campo, demorou um pouco inicialmente, esse era o maior medo, o que vamos fazer quando esses casos chegarem, mas
chegaram também. E aí o Acnur tem que trabalhar com parceiros humanitários, agentes de saúde para a construção de hospital, alas de isolamento também, para garantir que eles tenham acesso ao tratamento. E agora o diálogo é sobre acesso à vacinação também, não somente da população local, mas dos refugiados, porque essa é a medida para prevenir futuros casos. Obrigada, Gabriela. Perfeito, perfeito. E, por último, uma das nossas alunas de Direito Internacional gostaria de saber o que, nas respectivas formações, tanto da Andréia quanto da Thaís, vocês notaram ser crucial para enfrentar os desafios do voluntariado internacional, inclusive no contato com os refugiados, para além do domínio de diferentes idiomas. Começa você, Thaís. Estou pensando aqui, assim, era. Às vezes eles colocam a gente na posição um pouco pensativa, não é? Bem, eu nunca fiz voluntariado internacional, eu acho que isso é importante, né? Porque quando eu comecei com o Acnur, foi um trabalho voluntário, sim, mas foi um voluntariado nacional, e aí quando eu fui para o Paquistão, já era da forma da carreira internacional. Diferentes tipos de contratos, né, existem na ONU, acho que a gente não precisa falar sobre isso, mas não é trabalho voluntário. Então, acho que isso é importante, né, entender também essa diferença do trabalho profissional, do trabalho voluntário, que se complementam, mas não é a mesma coisa também. E na minha formação, eu acredito que Relações Internacionais me deu a possibilidade de escolher o trabalho humanitário, por exemplo, porque como eu comecei a trabalhar logo depois da graduação, eu tive esse leque de opções, sabe? E talvez a Andrea comentou que na faculdade de Direito foi apresentada uma opção. No meu caso, eu acho que o problema era o outro, porque eram tantas opções e relações internacionais tem um pouco desse dilema, né? Que você tem tantas especialidades, você conhece tantos temas, mas qual que é a especialidade? O que você quer fazer depois? Você precisa se especializar. Então, o que me ajudou a fazer o trabalho que eu faço hoje é que relações internacionais me deu essa abordagem geral, essa perspectiva global dos temas, e depois o meu mestrado em Direitos Humanos me permitiu me especializar na área que eu trabalho hoje, que é Direito Internacional dos Refugiados. E isso foi fundamental para que eu exerça a minha profissão, porque só ter a experiência do voluntariado, ela foi importante para mim, mas não é o suficiente. Você precisa ter o conhecimento legal, você precisa ter o conhecimento dos projetos, o conhecimento das organizações que trabalham, como que funciona esse sistema, sabe? E as diferentes áreas, dependendo do que você gostaria de trabalhar. Então, eu acho que o mestrado em Direitos Humanos e os cursos que são mais focados na área que eu trabalho hoje foram o que me deram a base técnica, a base acadêmica, que é fundamental para exercer o trabalho, sabe? Não é simplesmente. Existe, claro, a vontade de fazer um trabalho humanitário porque você quer ajudar o próximo, pode ser, e aí eu acho que a gente tem que entender essa diferença entre fazer isso como um voluntariado, mas para fazer esse trabalho de uma carreira profissional, o conhecimento, a parte acadêmica, ela é muito importante. E especializada também na área que você procura trabalhar, para que você consiga realmente atingir o propósito que é da sua vaga de trabalho, por exemplo. Para você, Andréa. Não, eu concordo com a Thaís. Essa coisa de ter a base técnica, a base teórica, eu já comentei isso um pouco na minha fala, para mim foi super importante. Foi uma coisa que eu busquei e de verdade, eu sinto que, principalmente nas organizações internacionais, é uma área muito competitiva. É uma área muito competitiva. Tem muita gente boa, tem muita gente muito especializada, muito bem treinada, com muitas experiências. Então, por exemplo, o mestrado, eu acho que é quase uma necessidade, assim, ter uma formação além da graduação, seja um concurso específico de formação, mas especificamente o mestrado, ele às vezes até é uma exigência mesmo para candidatura para certas vagas internacionais. Então faz muita diferença e eu acho que é uma coisa para se pensar. Não necessariamente aqui o Brasil ele tem um pouco, né, o mestrado ele é sempre mais acadêmico, mais fora do país. Também tem opções de mestrados um pouco mais profissionais, de menor duração, enfim, porque às vezes fazer pesquisa não é o que você quer fazer. E o Brasil, os mestrados no Brasil te obrigam um pouco a entrar para esse lado mais acadêmico.
que outros mestrados em outros lugares, no Brasil eu não sei se tem essas opções também, para ser sério, eu estou um pouco fora disso, mas também tem essas possibilidades. E especialmente para mim, tendo feito direito, é o que eu comentei, embora eu não seja hoje uma operadora de direito assim, que faz isso todos os dias ou usa diretamente esse conhecimento o tempo todo, para mim, o modo jurídico de pensar, bom, leis, a gente vive numa estrutura de sociedade que está permeada por isso o tempo todo. Então, essas análises de, agora principalmente no tempo de fechamento da fronteira, eu sou a única, agora não, agora tem mais uma colega que vem do direito também, mas eu era a única bacharel em direito do nosso escritório aqui durante o período de pandemia. Então, sobrava para mim analisar a legislação nova que saía, fazer análise de decisões judiciais que tiveram durante o processo aqui da pandemia especificamente, né, que mudavam coisas o tempo todo no nosso modo de trabalho. Então, eu acho que esse arcabouço jurídico, esse pensamento jurídico, trabalhando com direitos humanos, quer queira ou quer não, a gente está trabalhando aqui com defesa de direitos humanos, é super importante. Eu acho que é uma coisa que, mesmo para quem vem de RI, que é importante também saber usar esse ferramental um pouco, ainda que não seja, né, super especificamente, mas saber se virar, sabe, um pouco nessa seara jurídica, porque quando a gente trabalha com defesa de direitos humanos, isso acaba entrando de uma forma ou de outra, legislação, processos de tudo, de aprovação de lei, tudo isso importa. Então, eu recomendo um pouco isso também, se aprofundar um pouquinho mais nisso, ainda que não dentro de um curso jurídico específico, mas eu recomendo isso. Obrigada. Eu acho que eu digo por todos que estão e estavam aqui presentes, a gente teve a média de 60 a 63 participantes, foi incrível conhecer a trajetória de vocês três, foi maravilhoso obter todas essas informações muito diferenciadas, foi uma oportunidade de contato com o trabalho e o voluntariado internacional de uma forma muito aprofundada e perceber as possibilidades e as oportunidades que os direitos humanos também oferecem, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional de enfrentamento de crises, né? Foi uma expressão que a gente usa, não gosta muito de usar, mas é verdade, e foi maravilhoso tê-las aqui como referência desse trabalho realizado em campo ou ainda aqui em escritórios, mas de uma forma brilhante. Muito obrigada pela participação de todos. Eu queria agradecer também a professora Liliana, que não está aqui presente por razões de saúde em família, da família, mas que fez a junção das três comigo aqui hoje, porque acho que é o nosso ponto de contato, não é? As 4 mulheres aqui presentes têm esse ponto de contato, então agradecê-la também pela presença e desejar que, quando quiserem, serão super bem-vindas para voltar à nossa universidade, voltar aos nossos cursos. Se Deus quiser, poderemos recebê-las pessoalmente aqui conosco assim que essa confusão, essa pandemia passar. Muito obrigada pela presença de todos, pela disponibilidade. Obrigada. Obrigada, gente. Fala, Pérez. Não. Obrigada, só agradecendo aqui, enquanto a minha câmera ainda está funcionando, foi uma oportunidade incrível. Muito obrigada, professora Liliana, também. Obrigada, Gabriela, pela oportunidade, pelos alunos. E a gente continua em contato, sem dúvida. Imagina, obrigada. Faço coro a Thaís, gente. Um bom dia para vocês. Obrigada pela oportunidade aqui de falar. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um excelente final de semana.